Oi, oi, oi. Boa tarde, pessoal. Meu nome é Átila. Vim diretamente de Porto Velho, Rondônia, para bater esse papinho aí com vocês sobre os Zabbix. Na quarta-feira, a gente conversou sobre a instalação desse ambiente dockerizado, né? No caso, orquestrado com o Docker Swarm. E agora eu vou falar um pouquinho sobre o monitoramento dos containers rodando também em Docker Swarm. No meu exemplo, eu vou estar adaptado para essa situação, né, principalmente na parte de autodescoberta, mas nada que não possa ser facilmente adaptado também para qualquer outro orquestrador, enfim, ou sem orquestrador. Então vamos lá, um pouquinho sobre mim. Eu sou pai dessas figurinhas aí, Dudu e a Luísa. Sou assistente de TI no Tribunal de Contas do Estado de Rondônia. E eu trabalho também com consultoria, sempre com foco em software livre, né? Tudo que o cliente pagaria para um fornecedor aí de software fechado, eu prefiro receber esse dinheiro e implantar com software livre. Entusiasta e sempre tento divulgar essa ideia e fazer outras pessoas comprarem essa ideia de software livre, que eu acho muito importante, tanto para o aprendizado, para o seu crescimento como profissional. O software livre te ajuda muito nesse sentido. Final de semana, geralmente eu estou tocando em algum bar da cidade para dar aquela desestressada. E sempre buscando aprender aí novas coisas, novos jeitos de fazer o que a gente faz, né, de um jeito meio comum. Minhas experiências com os Zabbix. Meu primeiro contato foi lá em 2012, né, na faculdade ainda. Mas o meu primeiro case de sucesso, a minha primeira implantação em produção foi agora, né, lá no Tribunal de Contas. E isso veio de uma demanda nossa lá de começar a interagir, né, os times de desenvolvimento com os de infra e a gente tentar seguir esse caminho do DevOps. Então, a ideia nessa implantação para mim foi aproveitar que eu tinha uma demanda, uma solução para implementar, e usar essa implementação para aprender o jeito DevOps de fazer a coisa, né? Então, essa instalação surgiu como um microserviço em cima de um ambiente Docker, orquestrado com o Swarm e com a replicação de disco em Gluster FS. E aí a gente está utilizando ele para monitorar tanto a nossa estrutura convencional, de switch, servidor, aplicações específicas, servidor de e-mail, enfim. Tanto isso quanto o nosso ambiente dockerizado. Então, aonde que os containers estão rodando, em qual host, quanto que eles estão consumindo, como é que está o status geral do host. Então, isso tudo a gente consegue monitorar também. E como o Zabbix ele é um agregador de várias funções, inclusive no que interessa aos nossos gestores, né? Várias visões administrativas, tempo de SLA, muita coisa você pode fornecer através do Zabbix. Então, daí a importância de você monitorar os seus containers também através dele, que facilita a convergência desses dados, né? Numa mesma plataforma, em uma mesma solução. Bom, a gente vai falar um pouquinho sobre o Tribunal de Contas, né, da nossa função lá, como que eu aderi à cultura DevOps, como fazer os Zabbix conversar com o Docker, como a gente configura o Autodiscover para ele descobrir sozinho e apagar sozinho também os containers, aonde que eles estão rodando e os recursos que eles consumiram, como monitorar páginas web, como gerar alguns mapas de forma simplificada e mais automatizada, e fazer alguns dashboards. E, por fim, uma listinha de afazeres aí, que eu conto com todos vocês aí para a gente melhorar esse ambiente. Então, vamos lá. Eu pertenço ao setor de tecnologia e comunicação do Tribunal de Contas. A nossa missão é prover tecnologia da informação e comunicação para todo o TCR de Rondônia e
proporcionando os mecanismos que a instituição precisa para fiscalizar a aplicação do dinheiro público, né, por órgãos públicos. Como que eu comecei no DevOps, né? Da onde que veio essa ideia de subir um ambiente trilhando o caminho DevOps, até para aprendizado meu e para compartilhar com as outras pessoas. Que inclusive eu fico muito feliz que um amigo gerou até um TCC dele, seguindo mais ou menos os passos que eu segui para ele, serviu também. Então, achei muito legal. Então, eu comecei a entender que o que eu sabia, de repente, de uma forma isolada, não tinha muita relevância, né, no meu ambiente. Mas a partir do momento que eu interagia com outros setores, outros microsetores dentro do meu setorzão, né, de TI, a gente tem os times de desenvolvimento, banco de dados, infra. Então, a partir do momento que a gente começa a interagir e juntar o nosso conhecimento, coisas grandes começam a surgir dali. Em seguida, eu vi que o trabalho repetitivo era um problema e que eu tinha que tratar qualquer trabalho repetitivo como problema e resolver isso. E, por fim, eu ia ter mais tempo para me dedicar a desenvolver melhor minhas habilidades e melhorar como profissional, como pessoa, enfim. Com relação ao GitHub, eu vi que é o melhor meio de interação, né? Muita gente chama isso de rede social. Então, eu descobri finalmente que o GitHub é uma super rede social que você pode interagir com muita gente, expor suas demandas, solicitar melhorias, enfim, contribuir com a comunidade de uma forma mais ativa. E aí eu passei a usar o Git para tudo que eu fazia, desde uma simples apresentação, um documento de Word, qualquer coisa, eu comecei a usar o Git e entender ali como é que funcionava, né, essa ferramenta. Ler os fontes, os scripts, as instruções, e começar a perceber quanta coisa que está ao nosso alcance. Assim, de forma simples e fácil, está escrito, é só ler. E com tudo isso, contribuir, ensinar, enfim, que dessa forma você aprende mais ainda e ainda ajuda os outros. Então vamos lá, vamos para a parte que interessa. Fica aqui o agradecimento para esse cara aí, o Monitoring Artist. Tá lá o GitHub dele. Ele que fez o componente dos Zabbix que interage com o socket do Docker. Tá? E é um carinha que a gente precisa compilar para colocar ele em funcionamento lá com o nosso agente dos Zabbix. Então, para compilar ele, a gente precisa dos fontes dos Zabbix, que a gente pode obter através do SVN, com aquele comandinho ali. É importante você compilar utilizando os fontes da versão dos Zabbix que você está usando. No meu caso é a 3.4. Então, eu peguei os fontes dos Zabbix, baixei algumas dependências para fazer a compilação, com um simples apt-get, ou se você estiver usando Red Hat, CentOS, enfim, se você tiver o Yum como gerenciador de pacote, o comandinho está aqui embaixo também. Bom, está meio para fora. Mas acho que dá para a gente seguir. Tá no meu GitHub também. Depois vocês podem dar uma olhada. Ali em cima, eu só estou entrando dentro do diretório USR Sources Zabbix, que é onde eu botei os fontes que eu baixei. Eu estou rodando o bootstrap dele e dando um configure ali, preparando para a compilação do módulo que eu preciso. Em seguida, eu crio a pastinha onde eu vou jogar o binário do módulo e entro nela. E aí eu baixo os fontes direto do repositório do Monitoring Artist, com wget mesmo. E além do fonte, eu baixo o makefile dele também, que já tem pronto. Em seguida, eu dou um make e pronto. O Zabbix módulo Docker SO vai estar criado e pronto para a gente mostrar para o agente do Zabbix e ele passar a utilizar.
Bom, agora aqui é a parte de instalação do módulo em si. A gente compilou ele, está pronto para usar, né? Compilamos de acordo com a versão dos Zabbix que a gente tem instalado. A versão do agente não é tão importante agora. Claro que você não vai usar um agente tão antigo, mas o importante é ele estar compilado para a versão do Zabbix Server, tá? É o mais importante. Então eu só criei um diretório ali dentro de etc, Zabbix, módulos, e movi o meu módulo compilado lá para dentro. Em seguida, eu só informei para o agente do Zabbix para ele carregar esse módulo, através do parâmetro load módulo path, apontando para o diretório de módulos, e load módulo, apontando para o nome do meu módulo compilado. A partir daí, reiniciou o serviço do agente do Zabbix, está pronto para uso. Então vamos lá. Aqui eu vou passar bem por cima das telas de criação. Lá no meu GitHub eu tenho o template pronto para isso, com a autodescoberta, com tudo convergido já, bem bonitinho. Inclusive usando o template, ele vai gerar o host Docker como um grupo e vai agrupar os containers que estão rodando dentro deles. Aqui eu só vou mostrar um a um como é que a gente gera, mas no template tem eles todos convergidos, inclusive é o template que eu utilizo em produção. Então vamos lá. Primeiro a gente cria uma regra de descoberta no host Docker. Tá? Essa regra é para descobrir que containers estão rodando nesse host. No meu caso, eu utilizo Swarm, então eles ficam flutuando. Né? Uma hora eles podem estar no host 1, outra no 2, enfim. Tenho 6 nós lá, eles ficam saltando nesses nós. Então, por isso que eu crio uma autodescoberta. Passou um tempo, se esse container para de responder, o meu Zabbix apaga ele, desativa e descobre ele em outro lugar, digamos assim. E aí atualiza meu mapa, atualiza tudo que eu tiver vinculado com esse host. Então tá, a chave para descobrir o container é a docker.discover. Isso aqui tem tudo na documentação do módulo, tá? Quais chaves ele utiliza. Então eu só atribuí um nome, falei que ele vai obter via agente dos Zabbix, utilizando a chave que o módulo me disponibiliza. Bom, em seguida, eu crio um protótipo de item, né, que vai monitorar o status do container. Ou seja, vai me dizer se ele está up ou está down. Para criar protótipo, a gente usa o joguinho da velha. Né? No caso, a chave é a dockerup, docker.up, e utilizando o hcontainer id. Por que ele usa o hcontainer id? O H ele vai puxar o nome que você botou no seu container. Sem um H, ele só puxa aquele id maluco lá, que ele gera, aquele negócio enorme. Então, como fica mais compreensível pelo nome, eu utilizo o H nessa hora de criar o protótipo. Aí o nome também bem intuitivo, status, aí ele vai mostrar o nome do container que ele descobriu, né? E ele vai me dizer se está up ou está down. Ele vai retornar 0 ou 1 para os Zabbix, e aí o Zabbix entende isso como ligado ou desligado. Na verdade, você entende isso, né? Nós entendemos. Em seguida, a gente vai monitorar o uso de memória, RSS. Tá? Mesmo esquema, a lógica é a mesma. Um nome bem intuitivo, apontando também para o nome do container descoberto. E a chave docker.main. A diferença é que a gente passa um parâmetrozinho a mais ali. Além do hcontainerd, que é o nome, a gente passa junto com ele o total underline RSS, que é um parâmetro para essa chave, que está disponível no nosso módulo Docker. As outras partes da tela fica meio a critério de quem está configurando, né, para agrupar os itens do template, as aplicações, enfim. Eu segui um padrão ali, eu só criei uma aplicação Docker mesmo, só para ficar agrupadinho, bonitinho. Em seguida, a gente monitora a memória cache. Estudo dos containers, tá? Não é nada do host ainda. O host
você monitora da forma convencional. Então, uso de memória cache, mesmo esquema no nome, chave Docker main também. A diferença é que o parâmetro que eu passo na chave é total underline cache. Também, tudo isso eu peguei lá na documentação do módulo. Seguida, o monitoramento da CPU que o container está consumindo, né? Quantidade de CPU que ele está consumindo. Mesmo esquema, a diferença vai ser a chave. A chave é docker.cpu, nome do container, parâmetro total. Então ele vai me passar o total de memória que aquele container específico está consumindo. Bom, o resultado final vai ser esse aqui. Nos nossos protótipos de item, né? Utilização de CPU, memória RSS e uso de memória cache. Com essas chaves. Agora dá para ver melhor como é que se passa a chavezinha. O template está aqui no meu GitHub, nesse repositório, Zabbix. Como você sobe os Zabbix dockerizados, eu também coloquei hoje. Tem lá um repositório chamado Docker Swarm e tem o script para você subir os microserviços que compõem os Zabbix. No meu exemplo está sendo orquestrado pelo próprio Swarm, né? E agora vamos para a parte de monitoramento web, que é uma parte dos Zabbix aí bem interessante para quem tem aplicação rodando. Aplicação web, né? Que a gente pode monitorar o URL, ver as métricas de tempo de resposta, taxa de transferência, se está retornando o status correto. Tem umas coisinhas bem úteis para a gente. Bom, no meu caso, e no caso de várias pessoas, vários órgãos, a gente costuma colocar um front-end na frente, né? Um proxy reverso. Isso aí eu já estou automatizando com o Traffic, que é um carinha que vale bem a pena vocês darem uma olhada depois, principalmente quem usa container. Mas nesse dia específico que eu estava montando o slide, eu ainda estava usando o Nginx, né, no front-end. Então eu estou monitorando aí 4 aplicações. Uma aplicação chamada Perfil, Portal da Transparência, Portal do Servidor e estou no controle. Cada uma está com um passo configurado apenas, que o Zabbix vai lá, abre a página inicial, se retornou o status 200, quer dizer que está ok, está beleza. E aí ele vê quanto tempo que ele demorou para abrir a página. A gente pode configurar quantos segundos, né, a gente tolera para considerar que tá ok mesmo. E o Zabbix mantém esses dados para a gente. Então, nessa hora aí, estava tudo ok. No caso da aplicação Perfil, aqui é só um exemplo do dashboardzinho que ele gera, mostrando aí quanto tempo que qual foi a taxa de transferência primeiro e o tempo de resposta dessa aplicação. Vamos ver agora como é que a gente representa aqueles containers que a gente descobriu, né, que a gente começou a monitorar, como é que a gente representa eles em mapas. Bom, você cria lá o mapa e você vai criar um elemento dentro do mapa. Aí, para fazer de uma forma mais automática, para eu não ter que criar para cada container um elemento, até porque eles são dinâmicos, eles vão sumir, os containers vão morrer, vão subir novos containers, enfim. Os Zabbix têm que descobrir isso e popular o mapa para mim automaticamente. Então, para isso, eu utilizo uma macro, chamando o hostname do container que ele descobriu. Então, a macro é host.name, do grupo hosts, do grupo de host Docker, que é um grupo que eu estou usando para agrupar os containers, né? E eu estou atribuindo alguns ícones específicos aqui. Que é uma baleinha nadando, se estiver tudo ok. Uma baleinha pegando fogo, se tiver mais ou menos. E uma baleinha afogada, né, de cabeça para baixo, se não tiver ok, se tiver com problema. Então, o resultado final é esse aqui. Nesse caso é para os meus hosts Docker, tá? O container é o próximo. Então, aqui eu tenho alguns hosts
que estavam com sobrecarga de CPU ou memória ou qualquer outro problema. Então ele já me representa, né, bem simples de entender que eu estou com alguns problemas. Balinha pegando fogo lá, e os outros com a baleinha, ok, bonitinha, tranquilinha. Agora, para representar os containers, a lógica é a mesma, só muda o agrupador. O agrupador que eu estou usando é containers, ok? Quando eu descobri lá, quando eu criei a regra, o protótipo, né, dos containers, eu apenas coloquei lá que eles seriam agrupados nesse grupo aí, container. No template vocês vão ver que tem um outro grupo, que é o nome do host, que aí ele puxa também através de macro. Aí o que ele faz? A cada host que ele descobre, ele insere os containers que ele descobre dentro de cada host e agrupa isso de forma dinâmica. Então vamos lá, como os containers é a mesma lógica, o resultado foi esse aqui. Então eu tenho meus containers com seus nomes e IDs que o Swarm gera, representados aí no meu mapa de forma dinâmica. Se eles morrerem, eles saem do mapa. Se surgirem novos, eles são inseridos no mapa automaticamente. Em seguida, para facilitar mais ainda a visualização, principalmente para o time de desenvolvimento, para o chefe do time de desenvolvimento, que é quem tem interesse em ter essa visão geral do ambiente, né? Eu criei esse dashboard nos Zabbix. Isso aí é a partir da versão 3, né? Que ele teve uma repaginada, está bonitão assim. Então eu botei um widget com o mapa que eu tinha criado, aquele mapa dinâmico. Em seguida, ao lado eu coloquei um widget de incidentes. E embaixo eu coloquei um widget de status dos hosts. Então eu consigo ter uma visão bem ampla do que está acontecendo no meu ambiente dockerizado. Aqui também é um outro, aqui já não é para container, aqui já é para os hosts, mas a lógica é a mesma. Eu consegui agrupar mapa, gráfico, consigo agrupar outros tipos de itens também, inclusive das ações que o Zabbix pode tomar, né? Se ele enviou e-mail, se ele rodou um script para tentar corrigir sozinho, o que você tiver configurado, você pode botar no dashboard, né, para que ele mostre o que já foi feito. E aqui a lista de incidentes, né, de algumas coisas que estão acontecendo aí. Como algumas baleinhas estão ali pegando fogo, então quer dizer que tem incidente. E na mesma tela eu já consigo saber quais são esses incidentes. Que aí ele já me mostra aqui embaixo, tanto a severidade, se foi tomada alguma ação, quanto tempo está ocorrendo o incidente. Então esse dashboard aí ficou bem bacana, bem informativo. Aqui um outro dashboard mais completinho, dessa vez com containers e aquele monitoramento web que eu criei anteriormente. Eu também consigo colocar ele no widget aqui. Então ele me informa qual é a aplicação que está me dando problema. Apesar de eu não ter um problema visível a nível de container, eu consigo saber se a aplicação está demorando para responder, se ela não está respondendo, enfim. Isso tudo na mesma tela também. E aqui a lista de ações. Naquele caso ali, ele tinha mandado um e-mail, o Zabbix tinha mandado um e-mail informando o responsável, né, sobre o problema acontecendo. Uma listinha de coisas a fazer, né, para melhorar esse ambiente aí. Seria, primeiramente, conseguir agrupar dados históricos do microserviço, independente do status da instância. Ou seja, se o container morrer, mesmo que o Zabbix substitua ele no mapa, enfim, a parte de visualização continua sendo dinâmica. Porém, os dados históricos, alguns dados históricos, a gente precisava conseguir preservar. Por exemplo, sei lá, quantas vezes o container está morrendo no dia, enfim, o que for relevante para vocês. Como o nosso ambiente dockerizado é pequeno, de repente para a gente pode ser interessante saber se o meu container está morrendo muito, o que está causando, se está estourando memória, o que está havendo para o container estar morrendo. Então, conseguir agrupar esses dados históricos é uma das coisas a se fazer. De repente, saber o tempo de vida dessa instância, desse container. Gráficos, né, de instanciação. Quantas vezes ele
ele morreu e foi instanciado novamente. Novas triggers, sobre que tipo de problema que a gente precisa monitorar. Novos itens, claro. Identificar automaticamente um microserviço no container. Da mesma forma que eu consigo fazer o traffic gerar a regra de front-end automaticamente, quando eu subo um container, né, passando uma label lá, como que a gente faria isso no caso dos Zabbix, para ele, se for uma aplicação web, por exemplo, ele já gerar o monitoramento web. Então, essa seria uma ideia, né, que eu já coloquei ali embaixo. Sugestões, perguntas, a gente tem bastante tempo aí. E também eu convido vocês para olharem lá o GitHub, se quiserem contribuir por lá, também vou estar por aqui. Enfim, muito obrigado.